E o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ele passou pela Palestina lá durante os seus 3 anos de ministério, os seus 33 anos de vida. Ele passou fazendo muitos milagres. Ele fez questão de deixar algum desses milagres aqui registrados, para que nós tivéssemos lições preciosas do fato em si, mas para que nós também acreditássemos nele. Porque para que nós acreditemos em Cristo é necessário que haja milagres. Eu não consigo conceber uma igreja sem milagre. Não é o show da fé, como muitos pregam por aí. Não é. Não é o evangelho do triunfalismo, como muitos pregam por aí. Mas a igreja do Senhor Jesus tem sim milagre. E Ele nos conferiu poder. Como igreja, o Senhor Deus conferiu poder. A tal ponto de dizer: olha, o que vocês, 2 de vocês, concordarem na terra, é realizado no céu. Então, o que nós, como igreja, unidos, fazemos, diz respeito ao poder de Deus, não é um acontecimento só desse plano terreno, mas é um acontecimento também do mundo espiritual e do mundo celestial. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus deixou as suas mensagens, deixou seus ensinamentos, mas Ele deixou também a manifestação do seu poder. E nós entendemos, a Bíblia Sagrada deixa bem claro, nós sabemos, nós temos certeza disso, de que Ele ressuscitou, de que Ele está vivo, e muito mais do que está vivo, tem ressuscitado lá no Monte de Jerusalém, tendo sido visto no seu arrebatamento por mais de 500 pessoas, muito mais do que o acontecimento de 2000 anos atrás, ali naquele lugar, na visão das pessoas, na memória delas. Ele está aqui hoje. O mesmo Jesus que fez aqueles milagres lá, o mesmo Jesus está aqui. E a gente pode olhar para Jesus com uma perspectiva de fé maior do que aquelas pessoas olhavam, maior do que o que está registrado aqui. E se nós entendermos isso, com certeza nós seremos contemplados por aquilo que Jesus tem para cada um de nós, seja o que for. Claro que o objetivo dele sempre foi nos apontar para o céu, nos levar para o céu, porque é para lá onde nós vamos. O objetivo dele sempre foi isso. Mas ele sabe que ele precisava dizer para nós: olha, eu estou aqui. É verdade que o Salmo 19, que nós lemos aqui outro dia, o Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, não precisava a gente saber nada do que está escrito acerca de Deus olhando para a natureza. Romanos capítulo 1 diz que pelo que está criado nós somos inexcusáveis. Sim, não precisavam de milagre, como não precisa de milagre. Mas Jesus vê essa necessidade para nós. Ele é tão misericordioso que Ele mostra os seus milagres para nós, não para que nós busquemos Ele para receber milagres, mas para que nós olhemos para Ele como Deus. Como Deus. Ele quer que nós olhemos para Ele como Deus. E aqui numa das suas passagens terrenas, aqui numa das suas caminhadas, exatamente caminhando, né? Ele caminhava a Palestina todinha, e numa das suas caminhadas ele se depara com alguém, ou alguém se encontra com ele, não é? Claro que é preciso que nós, vendo a passagem de Jesus por nossa vida, é necessário que nós estejamos sensíveis à voz, sensíveis à presença dele. E aqui nós temos uma pessoa. Peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, por favor. No Evangelho de Lucas, capítulo 8. E nós vamos ler essa passagem e vamos perceber como alguém foi contemplado, né? Eu acho que o termo até pesado, contemplado nos favores de Deus, até porque não é um lance de sorte aproximado de Deus, não é quem chegar primeiro, não é uma pessoa, é todos. Ele disse na sua palavra em Romanos, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não é pessoas escolhidas, pessoas determinadas não devem perceber isso. Mas aqui nós temos uma pessoa que, num ato de fé, tendo ouvido falar de Jesus, resolve correr atrás do seu milagre. Está registrado no capítulo 8, a partir do versículo 43. Lucas 8, 43. Diz assim, é um texto clássico, diz assim: uma mulher, no meio do povo, sofria há 12 anos de uma hemorragia. Uma mulher, no meio do povo, sofria
há 12 anos de uma hemorragia. No meio de nós temos pessoas que estão sofrendo há anos. Se conhecem, se as pessoas sabem o nome do nosso sofrimento, isso não vem ao caso, porque nós temos pessoas que estão sofrendo do nosso lado há muito tempo e a gente não consegue perceber que aquela pessoa está sofrendo. Os homens, né, têm essa característica, o pai tem essa característica, né? O pai é aquele tipo de pessoa que sofre calado, que sofre em favor dos filhos calados, né? A mãe não, a mãe ela já coloca tudo às claras, né? Isso é algo bom por parte das mulheres, mas homem não. Eu quero só fazer um parênteses do que eu estou dizendo. Se você é uma mulher casada, que tem um homem do seu lado que já é pai, eu quero dizer para você, observe bem essa pessoa, principalmente na relação desse homem com os filhos, principalmente na relação desse homem com aquilo que é responsabilidade do lar. Às vezes o homem não consegue demonstrar, ele não demonstra, realmente ele sofre calado. Quando está enfrentando crises financeiras, quando está enfrentando crise de saúde, quando tem problemas para serem resolvidos, via de regra, o homem sofre calado. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz que a mulher sábia edifica a sua casa, precisa ter sabedoria, precisa ter percepção disso que acontece. Então tem pessoas que sofrem caladas. Eu não sei se essa mulher sofria calada, até porque uma mulher que sofre há 12 anos, certamente já tinha frequentado todas as unidades de saúde da sua época, já tinha recorrido, né, a todo o auxílio médico daquela época, sem ter o seu problema resolvido, porque ela sofria há 12 anos. E o que é bom a gente entender também, se o ministério terreno de Cristo durou apenas 3 anos, quando essa mulher começou a sofrer, Jesus ainda nem existia. Era um fato que Jesus, ela com o problema dela, ainda não tinha tido conhecimento de Deus. Não tinha tido conhecimento daquele que é o Senhor dos milagres. Por isso que eu digo, olha, se na minha idade, 10, 11 anos, lá com os meus pais, se eu tivesse conhecimento desse Senhor, com certeza, a história da nossa vida seria diferente. Mas essa mulher viveu boa parte, né, da sua vida sem uma esperança em Cristo. Uma coisa é o que nós estamos vivendo de lá para cá. Todos nós podemos ter essa esperança em Cristo, especialmente nós aqui no Brasil, que é um país de maioria cristã. E quem foi que ainda não ouviu falar de Jesus? Todos nós somos contemplados com essa certeza de que existiu um Deus Todo-Poderoso, desceu lá na região de Israel. Esse Deus criador dos céus e da terra se fez carne, ele habitou no meio de nós, ele foi crucificado, morto, sepultado, mas ele ressuscitou. Todos nós sabemos disso. Mas essa mulher, ela não sabia, pelo menos nos 11 anos de sofrimento da vida dela, ela não sabia de Jesus. Ela não tinha ouvido falar de Jesus. Embora ele já existia, já era um jovem com seus 20 anos de idade aproximadamente, mas ainda não tinha se manifestado ao mundo, porque o momento dele se manifestar era esse. Então era uma pessoa que vivia sem esperança, mas de repente a esperança cruza o caminho dela, ou ela cruza o caminho da esperança. Diz o texto que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. Eu perdi uma tia, a irmã de minha mãe, morreu por conta de uma hemorragia. Ela já sangrava já há 5 anos. E os médicos até que tentaram remediar a situação, mas deu CA no útero dela, e essa doença levou a minha tia a óbito. Minha mãe, que também começou no mesmo processo, acabou fazendo uma esterectomia, e ela, graças a Deus, conseguiu resolver esse problema naquela época ainda. Mas essa mulher aqui sofria há 12 anos. Era uma mulher que com certeza devia ter muita limitação física. Era uma mulher que poderia até sim estar condicionada àquela situação de sofrimento, até não acreditar mais em milagres, até não acreditar mais em mudança de vida. Eu não sei como que você entrou aqui, se você está com essa concepção.
poderia se tratar de uma pessoa religiosa. Sim, os judeus eles eram religiosos por natureza, era uma cultura dos judeus serem religiosos, ou seja, frequentar a sinagoga, fazer os sacrifícios que se faziam. Eu disse que eles já vinham fazendo há muito tempo, até que aparece o sacrifício de Cristo na cruz, mas eles já vinham fazendo esse sacrifício. Poderia até se tratar de uma pessoa religiosa que não acreditava mais em milagres. Eu não sei também se essa é uma situação sua, na igreja, não sei se essa é uma situação sua, você já está tanto tempo na igreja. Talvez você não esteja há 12 anos, mas tem pessoas que já estão aqui há 14 anos. Talvez você não esteja há 12 anos, mas você está há um bom tempo. E de repente você está condicionado a vir para o culto, a vir para a igreja, a vir para as reuniões, para as celebrações que acontecem, e você entra e sai da mesma forma que entrou. Assim era essa mulher, ela ia para as atividades religiosas e ela não saía da mesma forma que ela entrou, ela saía pior. Eu não sei se essa é a sua condição. Poderia ter ouvido falar do Messias, mas Jesus não. Ela tinha ouvido falar de Messias porque todo judeu, até hoje, os judeus estão esperando o Messias, que é o ungido, o Salvador, o Cristo, que é Jesus. Mas eles não esperavam que esse Cristo, que o Cristo viesse na pessoa de Jesus, mas ele veio na pessoa de Jesus. Um homem que eles não esperavam, de Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Há desconfiança que Nazaré tinha 10 casas, porque lá tinha uma sinagoga. E para que se tivesse uma sinagoga, era necessário que no mínimo tivesse 10 casas numa comunidade. Então Jesus veio de um lugar assim, e eles não criaram expectativas desse Cristo, desse Jesus que se dizia ser o Cristo. Eu não sei se você já descansou, né, desse problema seu, já aceitou esse problema para você e diz, não, a gente já orou demais, nós já tentamos demais, já fiz campanha, já vi muitos exemplos na igreja, já vi muitos testemunhos na igreja, mas não tem como. E eu estive falando aqui na quinta-feira, eu estive falando do rei Ezequias. O rei Ezequias, a gente vai entender que ele era um homem que ele orou antes, durante e depois das situações difíceis que ele enfrentou na vida dele. Ele orou antes, durante e depois. Depois que ele recebe a sentença do profeta Isaías, ou a sentença do próprio Deus, acabou, não tem mais recurso. Deus já sentenciou o que deveria acontecer. A turma acostumada, principalmente ele acostumado, né, com o que falava o profeta, não se podia descansar que aquilo que o profeta falava, doa a quem doesse, aconteceria. Então o profeta chegou e deu um ultimato para ele: arruma tua casa, porque você vai morrer. Pode organizar tua casa, porque você vai morrer. E aí agora não, agora cessaram-se as orações. Tentei bastante, fiz campanha, eu orei, orava, eu tinha uma vida de oração antes de eu enfrentar esse problema, essa enfermidade. Agora que essa enfermidade veio, essas orações se intensificaram, mas eu intensificando essas orações, eu percebi que agora eu recebi o ultimato de Deus. Eu, ao invés de ouvir a voz de Deus dizendo, olha, você vai ser abençoado, olha, esse problema vai ser resolvido, você vai ser curado. Ao invés de eu ouvir isso da parte de Deus, eu estou ouvindo o contrário daquilo que eu esperava. Chegou o profeta e disse para mim, o próprio Deus chega para mim por meio do profeta dizendo, você vai morrer. Parei de orar, estou aqui fazendo, às vezes, o rei Ezequias. Parei de orar? Não. Quando ele recebe a notícia, o aniversário diz que ele se vira para a parede, ora ao Senhor e chora amargamente. E aí o profeta ainda não tinha saído do palácio, quando Deus fala ao profeta Isaías dizendo, volta e diz a meu servo, que eu vi as lágrimas dele e ouvi as orações dele. Eu vou curar ele. E o Senhor curou ele e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Muito mais do que estar ouvindo as nossas orações, o Senhor também está nos contemplando. O Senhor está nos vendo, está nos visualizando. Não é uma relação só de auscultar as nossas orações. Não é só de audição. É uma relação pessoal. Quem sabe, ele resolveu sentar aí do seu lado.
Quem sabe? Ele não resolveu ficar aqui em pé atrás de mim. Não sei. Nos 4 cantos desse ambiente aqui eu não sei exatamente onde ele está. Eu tenho uma certeza, ele está. Ele está. E se ele está aqui nesse ambiente, nós precisamos fazer o que fez esta mulher. A Bíblia Sagrada diz aqui que ela se aproximou por detrás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. No mesmo instante, a hemorragia parou. Ela foi por detrás do Senhor Jesus. Ela não procurou um local de privilégio. Ela não procurou o melhor centro. Ela não procurou, sabe, a melhor posição, a melhor estratégia dela. Ela queria simplesmente estar próxima de Jesus. Ela queria simplesmente se envolver com Jesus. Ela foi por detrás e tocou na testa do Senhor Jesus. Porque no outro texto diz que ela falava, se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curado desse mal. Se tão somente. Eu não sei o que você está esperando de Deus, não sei. Às vezes nós estamos esperando o céu se rasgar no meio e Ele falar. Às vezes nós estamos esperando na hora da nossa oração acontecer um terremoto, como aconteceu quando os discípulos oravam lá na cadeia. Às vezes nós estamos esperando um anjo descer do céu quando nós estamos orando, como aconteceu muitas vezes na Bíblia Sagrada. Mas essa mulher não estava querendo o céu rasgado, ela não estava querendo a visão de um anjo, ela não estava querendo um terremoto acontecendo. Ela queria simplesmente tocar na orla das vestes do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ela toca. Não é fácil. Não é fácil. Tem uma multidão em volta de Jesus. Nós sabemos disso. Tem muita gente em volta de Jesus. Tem gente até para atrapalhar nós chegarmos até Jesus. Tem pessoas que facilitam a nossa chegada a Jesus. Mas tem muita gente que atrapalha a nossa chegada. Mas ela não estava preocupada se tinha alguém para ajudar ou se tinha alguém para atrapalhar. Ela tinha um alvo. O alvo dela era Jesus. Se o meu alvo, se o seu alvo é Jesus, não importa quem apareça no nosso caminho ou que apareça no nosso caminho. Se o nosso alvo é Jesus, não importa. E a Bíblia Sagrada diz que ela toca na hora do Senhor Jesus, uma coisa que acontecia, uma situação que acontecia há 12 anos, no mesmo segundo. Porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não vive pelo cronos, Deus não vive pela medição de tempo que nós possuímos. Deus não tem relógio, nem o sol para ele se basear, nem a lua para ele se basear. Ele é o Senhor do tempo. Há 12 anos essa mulher sofria. E bastou só um toque na orla das vestes do Senhor Jesus. E precisou somente de um segundo. Porque a Bíblia Sagrada diz que foi imediatamente. Foi um segundo que aquela mulher foi curada. Jesus continua dizendo para nós: eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor de todas as coisas. E ela imediatamente foi curada. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Ele fala para os discípulos: alguém certamente tocou em mim, porque de mim saiu o poder. O que os discípulos dizem a ele? Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e a cair de joelhos diante dele. Não dá para a gente ficar a mesma pessoa quando a gente realmente toca em Jesus. Não dá para permanecer a mesma pessoa. Ei, preste atenção.
Se você realmente teve um contato com Jesus, se você realmente teve uma comunhão com o Senhor, você não é a mesma pessoa. Não dá para permanecer a mesma pessoa. Eu não estou dizendo que você não vai deixar de pecar. Nós não vamos deixar de pecar nunca. Mas ela cai de joelhos na presença do Senhor. O texto histórico diz que os discípulos indagam ao Senhor Jesus quando ele faz essa pergunta. Por que Jesus está perguntando quem tocou nele? Por que ele pergunta quem tocou nele? Se tinha uma multidão apertando Jesus, e Jesus responde para os discípulos o porquê da sua pergunta. Ele diz, não, é porque alguém tocou em mim de maneira diferente. Alguém tocou em mim com fé. E fé, meus irmãos, é desprendimento total, independência total de Jesus. Desprendimento total de si e confiança plena em Jesus. Então, se você se desprender, porque aquela mulher já estava anulada pela situação de flagelo que ela vivia. Porque tem situações que vêm para nós para nos quebrantar, para nos amolecer mesmo, como barro. Então, ela teve um desprendimento total de si e uma dependência completa em Jesus Cristo. E o que foi que aconteceu? O resultado disso, essa matemática, ela é exata, milagre. Quando nós nos desprendemos totalmente de nós mesmos, né, dos nossos preconceitos, dos nossos achismos, dos nossos teologismos, né, porque às vezes a gente se julga tão leitor da Bíblia, tão sábio da Bíblia, né? Eu, quando estava no seminário, estava terminando o seminário, eu ficava nos bancos pedindo perdão a Deus direto, porque às vezes eu julgava até pastores como estavam pregando, ficava julgando irmãos como estavam pregando, né? Tinha aquele senso de crítica, aquele senso de julgamento. Quando a gente está nessa condição, a gente tem dificuldade de ouvir. Mas essa mulher estava totalmente desprendida de si mesma e totalmente confiante e dependente do Senhor. E sabe o que aconteceu? Ela percebeu onde Jesus estava e ela foi percebida pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, repito, Ele está aqui nesse lugar. E Ele pode ser percebido por você. E Ele pode perceber você a partir do momento que você se desprender totalmente de si. E repito, quem sabe, Ele não está aí do seu lado. Não estou sendo místico, não é? Nem estou sendo carismático, como alguns fazem, mas a Bíblia Sagrada diz, Ele diz na palavra dele, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse verbo está no presente no indicativo. Agora, Ele está aqui nesse lugar. A Bíblia Sagrada diz que essa mulher cai, né, de joelhos na presença do Senhor, diante dele. E todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada imediatamente. Ela não conseguiu se conter, ela não conseguiu deixar de falar de Jesus para outras pessoas. Ela não conseguiu. Quem realmente foi tocado em Cristo, ou tocou em Cristo, ou foi tocado por Ele, quem realmente tocou em Jesus e foi tocado por Ele, não consegue deixar de falar dele para outras pessoas. Hoje eu falava sobre um grupo de cristãos que precisavam evangelizar uma ilha, mas eles não poderiam entrar lá na ilha porque era uma ilha que só recebia escravos e as pessoas só poderiam entrar lá como escravos. E alguns desses cristãos se venderam como escravos para poder entrar naquela ilha e falar de Jesus para aquelas outras pessoas. Você tem falado de Jesus para outras pessoas? Você tem falado de Jesus para outras pessoas? Você tem testemunhado de Cristo para outras pessoas? Quem foi tocado por Jesus e quem tocou em Jesus não consegue conter isso.
Eu me lembro, porque às vezes nós nos tornamos até enfadonhos. Eu me lembro que assim que eu me converti, eu saí aquele primeiro domingo que eu saí da igreja, a minha vontade era de falar de Jesus para as pessoas a pé, de casa em casa, até chegar na minha casa. Meu desejo era esse. É diferente. É diferente das pessoas que tocam o Senhor Jesus, porque ele tinha uma multidão também que tinham tocado no Senhor Jesus, mas que não foram curadas. Porque os discípulos lá no texto sinótico dizem para Jesus: tem muita gente te tocando, Senhor, muita gente com necessidade, muita gente querendo uma cura, querendo um milagre. Por que não recebem? Nós só podemos ter esse entendimento, que não houve desprendimento total, nem houve dependência total de Cristo. Estava atrás só de um milagre, compreende? Estavam atrás só de um milagre. Era muita gente que tocava o Senhor Jesus, era muita gente carente, era muita gente necessitada, mas naquela multidão tinha uma pessoa que resolveu se aproximar de Jesus de maneira diferente. E ela se aproxima do Senhor Jesus e toca nele no meio daquela multidão. E a Bíblia Sagrada diz que ela foi curada imediatamente. E explicou para aquelas pessoas tudo o que havia acontecido com ela. E o que foi que Jesus falou para ela? Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Sua fé a curou. A fé é um ato de total dependência nossa em Deus. Uma atitude nossa, um ato nosso. Se não partir de mim essa decisão, convencido pelo Espírito Santo, e se não partir de mim desse convencimento, o milagre não vai acontecer na minha vida. É preciso uma atitude, é preciso um posicionamento meu, é preciso um posicionamento nosso, de fé. Se nós não tomarmos uma atitude, se nós não nos posicionarmos, o milagre não vai acontecer. Porque às vezes a gente está sentado numa mesa como quem está num restaurante, não é? Esperando o garçom vir trazer o prato que nós escolhemos. Ele nos deu o cardápio e eu vou escolher aqui o prato que eu quero. E às vezes, para recebermos o milagre do Senhor Jesus, nós estamos nessa condição. Nós estamos como quem está sentado na mesa de um restaurante com o cardápio na mão, escolhendo o que nós queremos. E não é assim. Nós sabemos que é necessário que tenha uma atitude, um posicionamento nosso. A partir daquele momento que eu me posicionar, a partir daquele momento que você se posicionar diante do Senhor, o milagre acontece. Eu vou falar um negócio para vocês. Bem simples assim, tá? Sem estardalhaço. Bem simples. Sem estardalhaço. Talvez você não perceba. Mas uma coisa é certa. Todas as vezes que em Cristo eu me propus para fazer alguma coisa, eu consegui. Todas as vezes que eu me propus em Cristo fazer alguma coisa, eu consegui. Não existe uma. Hoje, nesse exato momento, aqui nesse lugar, eu estou vivenciando um grande e maravilhoso milagre que Deus fez na minha vida. Hoje, você não tem noção. Eu estou vivenciando um grande e maravilhoso milagre que o Senhor fez na minha vida. Era só eu sozinho, sofrendo na multidão. Procurei ajuda de todas as formas e não encontrei, porque realmente não tinha quem pudesse me ajudar. Mas o Senhor Jesus fez um milagre na minha vida que eu nem percebi que o milagre já tinha acontecido. Sabe aquela coisa dos leprosos? Comigo aconteceu assim. Quando eles chegam para Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós e tal, aquela coisa toda. O leproso Jesus, olha, volta, ide. E eles não chegam nem se aproximar do Senhor Jesus. Eles voltaram.
Voltaram leprosos, não é? Mas à medida que eles iam caminhando, eles perceberam que a lepra ia desaparecer. Não vai desaparecer? Como assim? Não houve aquele negócio de Jesus botar a mão e orar e tal, aquela coisa, sabe, sistemática. Não. Comigo aconteceu assim. Quando eu me espantei que não, um milagre já tinha acontecido. E ele está aqui. Ele quer se deixar ser tocado por você essa noite. Mas é preciso que haja esse desprendimento total de si mesmo. Desprenda-se de si mesmo. Desprenda-se de si mesmo. E acredite total e completamente nele. Porque algo muito especial pode acontecer com você aqui nessa noite. Fique de pé, eu quero orar por você. Quero orar por você.